Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continuem sendo multiplicadas a todos nós. Amém? Amém. Bom, a gente poder voltar para ouvir. Quem não esteve ontem à noite? Levante a mão e abana para mim. Quem não esteve ontem à noite? Ah, pois não. E nós queremos dar continuidade, mas ele vai dar uma passadinha assim rápida no que foi falado ontem à noite, para vocês não pegarem o bonde andando. Que Deus possa falar ao seu coração, à sua mente. Pastor Ed, amigo da gente já há muitos anos, 18 anos, que a gente se encontra nos congressos internacionais de igrejas em células, em Hong Kong, na Tailândia, na Indonésia, na igreja deles, e assim por diante. Um homem de Deus usado, não é por Deus, ao redor de todo mundo. E então, você é privilegiado de poder estar aqui aprendendo de Deus, não é? Aprendendo daquilo que Deus tem revelado a esses grandes homens que têm aberto o seu coração para ministrar a nós, com humildade. Se ele tem uma característica que a gente pode louvar, é a humildade, apesar de todo o conhecimento. Amen. Amém. Well, praise the Lord. What an honor and joy to be here. Glória a Deus, que honra e alegria estar com vocês. And I'm very encouraged to see so many pastors also being here. Eu estou muito encorajado de ver tantos pastores presentes aqui também. And also so many pastors from Presbyterian churches. E também pastores de igrejas presbiterianas. Because when I was young, I was raised in a Presbyterian church. Ele disse que quando ele era jovem, ele foi criado numa igreja presbiteriana lá na Indonésia. So I'm so surprised to see so many Presbyterian churches open to the cell. E ele está surpreso de ver no Brasil, em outras partes que a gente viaja também, que as igrejas presbiterianas também estão se abrindo para células. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém. So let us continue today to learn about what we yesterday have learned. Então vamos continuar hoje a aprender daquilo que aprendemos de ontem. A little bit I want to review what we learned yesterday. Vou fazer uma revisãozinha daquilo que nós aprendemos ontem. Remember yesterday I mentioned that very easy for cell churches to lose the substance of the cell. Eu disse para vocês ontem que é muito fácil a igreja em células perder a essência da sua existência. You can have good system, good material, good cell leader, but if you lost the substance, your cell will die. Você pode ter bons materiais, um bom sistema de célula, até um bom líder de célula, mas se a célula não tiver a essência, ela vai morrer. That's why in order to find out the substance, we need to know the basic concept of the cell. Na verdade, para descobrirmos qual é a essência da célula, precisamos saber qual é o conceito básico da célula. The basic concept found in the eternal purpose of God. O conceito básico a gente encontra no propósito eterno de Deus para o ser humano. That cell is not just a system, not just a small group, not just a meeting. A célula não é somente um sistema, um grupo pequeno ou uma reuniãozinha qualquer. But cell is the dwelling place of God. Mas a célula é o local de habitação de Deus, onde Deus habita. God like to dwell in a community where they practice one another lifestyle. Deus quer habitar numa comunidade ou num grupo de comunhão onde se pratica o estilo de vida de uns aos outros. Because that is the lifestyle of the Trinity God. Porque esse é o estilo de vida da Trindade. Já na eternidade, Deus vivia a comunhão de uns aos outros. So yesterday we laid down the foundation. Então colocamos o alicerce ontem à noite. About the dwelling place of God. Que a célula é o local de habitação de Deus. Now, what is the most important things in the dwelling place? Agora, quais são os elementos mais importantes dentro desse local de habitação da casa de Deus, que é a célula? The most important is the
expression, manifestation of the presence of God. O mais importante é a manifestação da presença de Deus. How to experience the manifestation of the presence of God? Como é que podemos experimentar a experiência da manifestação de Deus? Very simple. É muito simples. If we all understand how to be a priest, É muito importante que todos entendamos de como podemos funcionar como sacerdotes. because God wants to express His presence and power to the priesthood. Porque Deus quer expressar a sua presença e o seu poder através do sacerdócio. And without the priest, no power and presence of God will be manifested. E sem um sacerdote, Deus não pode manifestar a sua presença e o seu poder. That is why so important we have to teach all the cell members that they are the priests. Agora preste atenção, por isso que é tão importante ensinarmos todos os membros da célula que eles são sacerdotes. If they understand how to be a priest, then in the cell the presence of God very strong. Se cada membro da célula entender que é um sacerdote, a presença de Deus virá com muito poder. Then if the presence of God there, then the cell will grow, will multiply, and will be a great impact. E se o poder de Deus estiver presente, a célula vai crescer, vai causar impacto e vai se multiplicar. Amen. Amém? So let us continue to learn Então vamos how to continuar be a good priest. a aprender como ser um bom sacerdote. Remember, yesterday we have learned what is the function of a priest. Lembre-se que a gente viu ontem quais são as funções de um sacerdote. Remember, the function of the priest is to be a mediator. A função do sacerdote é ser um mediador. Yeah. So the priest mediate the people of God with God. O sacerdote é o mediador entre as pessoas e Deus. The priest listen to the needs of the people. O sacerdote é aquele que ouve as necessidades do outro. And then he intercede. He bring the people to God. He intercede. Então ele intercede, não é? Pratica a intercessão levando as pessoas a Deus. Only after he intercede, then God respond, and God will give His power and His presence to people. Então, depois do sacerdote ouvir as pessoas, levar através da intercessão o problema das pessoas a Deus, então Deus pode responder através da sua presença e o seu poder. Amen. Amém? So the priesthood is very important. Então, o sacerdócio de cada crente é If you muito want the importante. presence of God, the priest must function. Se você quiser a presença de Deus, o sacerdócio precisa funcionar. So you want to see the presence of God in your marriage? Você quer ver a presença de Deus no seu casamento, por exemplo? So husband and wife must be priests to one another. Então, marido e esposa precisam ser sacerdotes um ao outro. Because we are the priesthood of all believers. Porque somos o sacerdócio real, ou seja, sacerdotes. Amen. Amém? If you want to see in your family the presence of God manifested, Se você quer ver a presença de Deus ser manifestada na sua família, so all the family member must become priests to one another. então todos os membros da família precisam ser sacerdotes uns aos outros. If you want to see in your business, in your workplace, the presence of God manifested, Se você quiser ver a presença de Deus manifestada na sua empresa ou no seu local de trabalho, você precisa ser sacerdote. so you must function as a priest. Você precisa funcionar como um sacerdote. Now, do you want to see in your cell the presence of God very strong? Você quer ver a presença de Deus com poder na sua célula? Then all
all the member must function as the priest. Então todos os membros precisam funcionar como sacerdotes. I have seen in many cells only the cell leader function as a priest. Eu vi em muitas células só o líder da célula funcionar como sacerdote. Only the cell leader preach. Só o líder da célula prega. Only the cell leader share. Só o líder da célula compartilha. Only the cell leader lead worship. Somente o líder da célula dirige o louvor. Only the cell leader play guitar. Só o líder da célula toca o violão. And only the cell leader die first. E quem morre primeiro é o líder da célula também. Because everything he does it by himself. Porque ele tem que fazer tudo sozinho. That's why a lot of cell leader burn out. É por isso que existe um esgotamento. O termo em inglês é burnout, que já existe em português também, dos líderes de célula. And many cell leader doesn't produce new cell leader anymore. E os líderes de célula não são mais capazes de reproduzir-se ou produzir um novo líder de célula. Because the cell member thought, oh, it's very hard, to be a cell leader. Oh, a lot of works to do. Vou usar um português bem chulo, tá? Quando os membros da célula olharem que o líder está se estrepando sozinho, todo mundo fala, tô fora. So that's why many cells doesn't multiply. É por isso que muitas células não se multiplicam. But if you teach every cell member to be a good priest, mas se você ensinar cada membro da célula a ser um bom sacerdote, hallelujah. The presence of God very strong. A presença de Deus virá com grande poder. And the cell leader feel, oh, it's light to be a cell leader. E o líder de célula de repente fala, é moleza ser líder de célula dessa maneira. Because everyone participate. Porque todos estão envolvidos, todos estão participando. Everyone is a priest. Porque cada um é um sacerdote. Amém? Amém? Hey, do you know this is very important? É muito importante isso. One day, David, the King David. Um dia o rei Davi. One day David, when he was enthroned as the king, quando ele foi entronizado como rei, so David wanted the presence of God 24 hours in Zion in his kingdom. Davi queria que a presença de Deus estivesse 24 horas em Sião, lá no reino dele. So David understood the presence of God manifested through the Ark of the Covenant. E Davi sabia que a presença de Deus era manifestada através da Arca da Aliança. So David, tell, his people to bring the Ark of Covenant, move it from Gibeon to Zion. Então, Davi deu uma ordem para o povo levar a Arca da Aliança de Gibeon para Sião. But then David did it with the wrong way. Mas Davi usou a maneira de transportar errada. Because David that time was ignorant. Porque Davi era ignorante, não sabia He das didn't coisas. know how to move the tabernacle, the Ark of the Covenant. Porque ele não sabia como é que a gente lida com a Arca da Aliança. So he did it by using a wagon pulled by 2 oxen. O que ele usou como meio de transporte era um carro puxado, uma carroça puxada por 2 bois. Because David followed the example of the Philistine. Porque Davi seguiu o exemplo dos filisteus. When the Philistine was cursed because they stolen the Ark of the Covenant. E quando os filisteus, roubaram a Arca da Aliança, eles foram amaldiçoados. So they brought back the Ark of the Covenant by using a cart or a wagon pulled by 2 oxen. Aí quando os filisteus se deram conta que a maldição era porque eles tinham roubado a arca, eles devolveram a arca em cima de um carro puxado por 2 bois. So David just followed that example. E Davi seguiu o exemplo deles. But what happened in the middle of the process? E no meio do caminho, o que é que aconteceu? When the Ark of the Covenant was about, to fall,
De repente houve uma inclinação e a arca da aliança começou a escorregar And para os then lados. Uzzah, David's friends, tried to hold the Ark of the Covenant. E Uza, o amigo de Davi, tentou segurar a arca para não ir para o chão. And Uzzah died E immediately. ele morreu imediatamente. And David was so sad. Davi ficou tão triste. And then the Ark of the Covenant was placed in Obed-Edom's house. Então a arca ficou na casa de Obed-Edom. For 3 months, Obed-Edom's house being blessed. Por by 3 the Lord. meses a casa de Obed-Edom foi abençoada. Because where the presence is, the blessing is. Porque onde estiver a presença de Deus, lá está a bênção também. Amen. Amém? But then David very sad. He asked God, why I fail? Aí Davi ficou muito triste e falou: no que é que eu errei, Deus? Maybe God answered this to David. Talvez a resposta de Deus fosse assim para You Davi. cannot find it in the Você não Bible. vai achar isso na Bíblia, não. Maybe God said to David like this. De repente Deus disse para Davi o seguinte: David, you are very sincere, Davi, você é muito sincero, but also stupid. mas também é meio burro. You sincere, you want my presence. Você é sincero, você deseja a minha presença, But you did it with a wrong way. mas você faz isso da maneira errada. David, my Ark of Covenant cannot be carried by an ox, by a wagon. Davi, a arca da minha aliança com vocês não pode ser transportada por um carro puxado por bois. Remember, the presence of God cannot come through any methods, human methods. Você sabe que, lembre-se de que a presença de Deus não pode chegar através de métodos humanos para nós. Don't you ever think that the presence of God comes because of good music. Nunca pense, não é, que a presença de Deus virá num lugar por causa da boa música. Music cannot bring the presence of A God. música não pode trazer a presença de Deus. But I'm not against music. Não Okay? sou contra a música. If you have good music, use it. Se você tiver música boa, use-a. The presence of God do not come because you have good material in your cell A group. presença de Deus também não virá na sua célula porque você tem bons materiais na sua The célula. presence of God comes not because your cell leader very eloquent. E a presença de Deus também não virá na sua célula porque você tem um líder de célula muito eloquente. No. Do you know what is the key? Você sabe qual é a chave? So David asked, so how to move the Ark of the Covenant? Aí Davi perguntou para Deus: como é que eu vou transportar a arca da aliança? God said to David, E Deus disse para Davi: this is the key, David. essa é a chave, Davi. My Ark of Covenant only can be carried by the priest. A minha arca da aliança só pode ser carregada pelos sacerdotes. Aha! He got the concept. Aí Davi falou: agora sim, agora eu entendi. Twing! The concept very important. Twing! O momento do twing é muito importante. Aha! No priest, no presence of God. Então, sem os sacerdotes, não há presença de Deus. Because the key is the priest. Porque a chave é o sacerdote. That's why Obed-Edom didn't die. The Ark of Covenant, stay in his house for 3 months. É por isso que Obed-Edom não morreu, mesmo que a arca estivesse 3 meses na sua casa. Do you know why Obed-Edom didn't die? Sabe por que Obed-Edom não morreu? Because Obed-Edom was the family of priests. He was from the Levites tribe. Porque ele era da tribo de Levi, ele era um levita, era um sacerdote. Aha! David got the concept. Aí Davi falou: finalmente entendi. The key is the priesthood. A chave é o sacerdócio. And I want the presence of God 24 hours a day. E eu quero que a presença de Deus esteja no meu reinado, no meu reino 24 horas por dia. That's why David ordered all his priests to minister 24 hours a day
in front of the Ark of the Covenant. É por isso que Davi ordenou que todos os sacerdotes ministrassem 24 horas por dia ao redor da Arca da Aliança. He said, now I got the key. E ele disse, agora eu tenho a chave. He said, please be ready. E ele falou, deu uma ordem para os sacerdotes se prepararem. Now carry the Ark of the Covenant. Então carreguem agora vocês a Arca da Aliança. The priests begin to carry. E os sacerdotes começaram a carregar. And David began to enjoy the presence of God. E Davi já estava sentindo a presença de Deus. I tell you, David is a radical worshipper. Eu quero dizer para vocês que Davi era um adorador radical. In front of the Ark of the Covenant, he danced. Hallelujah. Ele começou a dançar na frente da Arca da Aliança. Wow, because the weather is so hot, maybe. E estava tão quente naquele dia, tinha tão calor. He opened his trousers, his shirt. É como em Foz do Iguaçu no verão, não é? Muito quente. Ele tirou a camisa. And then he danced more. E começou a dançar sem camisa. Wow, still hot. E ainda estava quente. He opened his trousers also. Ele tirou as calças. He almost naked. Estava quase nu. Jumping up and down. Pulando e pulando, não é? In front of the Ark of the Covenant. Em frente à Arca da Aliança. When the presence of God manifests, you will feel joy. Quando a presença Hallelujah. de Deus é manifestada, você se sente alegre. Amém? Amen. Oh, David enjoyed the presence of God. Davi realmente curtia a presença de Deus. Then they put the Ark of the Covenant in a place in Zion. Aí eles levaram a arca até um local em Sião. And they put a tenda. Yeah. E aí construíram uma tenda. And the tenda is only, 5 meter wide, 5 meter long, 5 meter height. A tenda era em forma de cubo, não é? 5 metros de comprimento, 5 de largura e 5 de altura. Because he followed the shape of the Holy of Holies. Esse era o formato do Santo dos Santos. So it's 10 cubits times 10 cubits times 10 cubits, the tenda. 5 metros por 5 metros por 5 metros, a tenda. Remember, because David want 24 hours presence of God. Porque Davi queria que a presença de Deus fosse manifestada 24 horas por dia. And now he understand that the presence of God will only be expressed through the priest. E ele entendeu também que a presença de Deus somente seria manifestada através dos sacerdotes. So he tell his priests from that time on, do not stop to minister in front of the Ark of the Covenant. E ele disse aos seus sacerdotes, vocês não devem parar de ministrar nem um segundo ao redor da aliança, da Arca da Aliança. The first group he chose was 12 priests and Levites. E ele escolheu o primeiro grupo de 12 levitas. So, right after they placed the Ark of the Covenant in Zion, the priests did not go home. Então, desde que a arca foi colocada no seu lugar lá em Sião, os sacerdotes não puderam mais ir para casa. Because remember, David wants the presence of God 24 hours a day. Porque lembre-se, Davi queria a presença de Deus 24 horas por dia. So he said, now you 12 priests don't go home. Ele disse, agora vocês 12 sacerdotes não podem ir para casa não. The other can go home. Os outros podem ir para casa. But you don't go home. Mas vocês 12 não podem. You continue to minister in front of the Ark of the Covenant. Vocês vão continuamente ministrar ao redor da Arca da Aliança. You can read this in 1 Chronicles chapter 16. Você pode ler isso em 1 Crônicas capítulo 16. So they put the ark in the middle. Então colocaram a arca no centro. And then the priest begins to minister. E os sacerdotes começaram a ministrar. They sing psalms. Eles cantavam salmos. Hallelujah. Aleluia. You are such a wonderful God. Tu és um Deus maravilhoso. Oh, we worship you, God. Te adoramos, ó Deus. Hallelujah.
And then they begin to prophesy to one E another. aí eles ainda profetizavam um para o outro. And then they begin to teach the law of E God to começavam a one another. ensinar a lei, lembrar a lei de Deus um ao outro. Wow. But because they have to minister the whole night, Mas imagine ficar ministrando a noite inteira. oh, so tired. Eles ficaram cansados. Because David insists, he wants 24 hours presence of God. Porque Davi insistia no fato de querer a presença de Deus 24 horas por dia. So, because if one group only minister, wow, they become tired. Se um grupo só fica o tempo todo ministrando, eles se cansam. So in 1 Chronicle chapter 25, Em 1 Crônicas 25, David divided the priests into 24 teams. ele dividiu os sacerdotes, ele fez 24 equipes de You sacerdotes. can find all this in my book. E no Build My livro, Home. no livro Edificando Minha Casa, também está descrito em detalhe. Okay? No livro dele. So he divided into 24 groups, which every group only 12 priests. E cada grupo tinha somente 12 sacerdotes, minha gente. Okay. So that means about 1 hour, they take turn to ministry 24 hours. 1 hour a team. Então cada grupo de 12 sacerdotes tinha um ministério de 1 hora. So, but the question is, why only 12 priests? Aí a pergunta é por que somente 12? Do you know why? sacerdotes? Você sabe por quê? Yeah, there are 3 reasons why Tem- why 12 only. Tem pelo menos 3 razões por que somente 12 sacerdotes. Number 1, because Primeira razão, 12 is the number of the Israelites. 12 é o número das tribos de Israel. Number 2, because the place is small, 5 meters times 5 Em segundo meters. lugar, porque não cabe um montão de gente em 25 metros quadrados com a arca no meio ainda. It cannot fit 100 priests. Não dá para colocar 100 sacerdotes naqueles 25 metros quadrados. Only 12 priests Somente 12 approximately can Podiam enter this estar naquele espaço, tabernacle of David. naquele tabernáculo de Davi. And then the third reason is this. E a terceira razão é a seguinte: If you have more than 12 priests minister in 1 hour, se você tiver mais do que 12 sacerdotes ministrando em 1 hora, for example, 100 priests por exemplo, tiver 100 sacerdotes ministry in 1 hour, ministrando em 1 hora, only some priests will function. só alguns sacerdotes terão alguma tarefa a The fazer. other priests will do nothing. Os outros sacerdotes vão ficar parados, sem fazer nada. Hallelujah. That's why small group. É por isso que precisava ser pequeno esse grupo. Wow. Do you know this take-turn ministry in 40 years never stop? Você sabia que esse ministério, não é, desse grupo de 12 sacerdotes, 24 horas, não deixou de existir por 40 anos? 40 years never stop. 40 anos ininterruptos. Okay. David, he also joined. Davi também participava da ministração. Do you know David was a very special man? Você sabia que Davi era um homem muito especial? Because actually he supposed, not able or not allowed to join there. Porque pela lei de Moisés, ele não era permitido a Davi estar junto com os sacerdotes. But David joined. He also singing psalms. Mas Davi também entrou na roda, não é? Cantando os salmos. And he prophesied. E ele também profetizava. He also teach the law. Ele também ensinava a lei, ou eles recitavam a lei de Deus um para o outro. That is why you can read the book of Psalm. That was the result of David prophesying when he was in this small group. E todos os salmos de Davi, na verdade, são resultado
de experiências de Davi com Deus, principalmente naquele local de adoração. David not come from the Levite tribe. E ele não era da tribo de Levi. According to the law of Moses, he will be excluded. Na verdade, de acordo com a lei de Moisés, era vedada a sua presença, ele era proibido estar lá. He will die like Uzzah if he stand close to that ark E of por não covenant. ser sacerdote, não ser levita, ele iria morrer como seu amigo Uza morreu. But David didn't die. Mas Davi não morreu. He joined the priests. Ele Hallelujah. estava junto com os sacerdotes. Hallelujah. Oh, he prophesied, he's singing songs. E ele estava cantando, profetizando. You know why David didn't die? Sabe por que Davi não morreu? Because God wants to choose David to prophesy about the future New Testament church. Porque Deus queria usar esse episódio de Davi como algo profético para a igreja do Novo Testamento que haveria de vir. Because without realizing it, Porque sem David saber, prophesying about the New Testament church. sem saber, Davi estava, na verdade, sendo a figura profética de que haveria de vir na igreja do Novo Testamento. That the New Testament church, the meeting is not big. No Novo Testamento, na igreja do Novo Testamento, a reunião numa casa também não era de muita gente, não. The meeting is about 12 to 15 Tem entre people. 12 e 15 pessoas em média a reunião no Novo But Testamento. the key is this. Look Mas at a this. chave é a seguinte, The preste key is atenção. this. Everyone is a priest. No Novo Testamento todos somos sacerdotes. Amen. Amém? Including David, not from the Levite tribes, but he also functioned as a priest. Veja, Davi não era da tribo de Levi e funcionava como um sacerdote. Amen. Amém? Because in the future New Testament church, Porque era um prenúncio para a igreja vindoura do Novo Testamento, everyone is a priest. que todo participante é um sacerdote. Amém? Todo participante da célula é um sacerdote. That violate the law of Moses. Violate the law of Moses. Isso, na verdade, violava a lei de Moisés. Because according to the tabernacle of Moses, Porque, de acordo com o tabernáculo de Moisés, only the Levites tribe can stand closer to Somente the Ark of the Covenant. os levitas podiam se aproximar da Arca da Aliança. But this is a special prophecy about the New Testament Mas o church. tabernáculo de Davi era uma profecia especial para a igreja do Novo Testamento que haveria de vir. That's why one day the early church, they had a controversy. É por isso que na igreja primitiva, lá no começo, houve uma controvérsia. Because the Jewish background Christian could not accept the Gentiles background Christian. Porque os cristãos que eram de antecedentes judeus não queriam aceitar os cristãos que vinham dos gentios. According to them, if you want to be a priest, you want to enter into the Israelite tribes, De acordo com os judeus, não é? Para você se tornar um israelita, se tornar um judeu, sendo gentil, you have to be circumcised. você precisa ser circuncidado. But Paul said, no, 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 no. Mas o apóstolo Paulo disse, não precisa não. So there were E controversy. houve ali uma pequena discussão, uma controvérsia. So in Acts chapter 15, Em Atos capítulo 15, then the first conference of the apostles primeiro- and the elder in Jerusalem. foi organizado o primeiro concílio dos apóstolos e dos presbíteros em Jerusalém. And then when they were discussing this controversy, E ao discutirem esse ponto, essa questão, suddenly, the brother of Jesus, James, stood up. de repente, Tiago, o irmão de Jesus, ficou em pé.
And James said this. E Tiago disse o seguinte: God remind me a verse in the Old Testament, Deus me lembrou agora de um versículo no Velho Testamento, which is Amos chapter 9. Amós capítulo 9. That one day I will rebuild the tabernacle of David, which already, destroyed. E então Amós 9 diz que um dia Deus disse: e eu reconstruirei o tabernáculo de Davi, que agora não existe mais. I will rebuild the tabernacle of David. Eu quero reconstruir o tabernáculo de Davi, Not the tabernacle of Moses. não o tabernáculo de Moisés, Not the Solomon temple. não o templo de Salomão, But the tabernacle of David. mas o tabernáculo de Davi. Why the tabernacle of David? Por que o tabernáculo de Davi? Because the tabernacle of David is the prophecy, the picture of the New Testament church. Porque o tabernáculo de Davi é um prenúncio, uma profecia para a igreja do Novo Testamento que haveria de vir. And James said, so that all the Gentiles, all the nations will seek the Lord. E aí Tiago conclui naquela conferência ali, naquele sínodo, não é? Que todos os gentios estariam incluídos. That means all kind of nations will come to the house of God and be like the tabernacle of David. Todas as nações um dia chegarão e se aproximarão da casa de Deus, como no tabernáculo de Davi. All the nations, when they seek the Lord, they become a priest. Todas as nações agora, quando se aproximarem de Deus e aceitarem Jesus, não é? Se tornarão sacerdotes. Amen. Amém? In the tabernacle of Moses, lá no tabernáculo de Moisés, and in the temple of Solomon, e no templo de Salomão, only the Levites is a priest. Somente os levitas eram sacerdotes. But in tabernacle of David, mas no tabernáculo de Davi, anybody who seek the Lord become a priest. Cada pessoa que queria se aproximar de Deus era um sacerdote. Aleluia. Aleluia. And also the meeting is small. E a reunião também é pequena, viu, gente? That's why the early church, when they were born, they were small. É por isso que a igreja primitiva, quando ela nasceu por 300 anos, ela era grupos pequenos. That's why it's called cell groups. É por isso que hoje a gente chama de célula, pode chamar do que você quiser. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. So what is cell? O que é uma célula, então? Very simple. É muito simples. Cell is the Trinity in the midst of us. A célula é a presença da Trindade em nosso meio. The Trinity, the Father, the Son and the Holy Spirit, He dwell among us. O Pai, o Filho e o Espírito Santo em toda a sua plenitude habita em nosso meio. Amém? But how to experience the presence of God? Mas como é que nós vamos experimentar a presença de Deus em nosso meio? Very simple. É muito simples. If we all become priests. Se todos nos tornarmos sacerdotes. Aleluia. Aleluia. The more we become priests, quanto mais a gente se tornar sacerdote, the more powerful the presence of God. Tanto mais poderosa será a presença de Deus. I tell you, after we teach this to our member, quero dizer para vocês, quando começamos a ensinar isso aos nossos membros, the presence of God so strong in the house of God. A presença de Deus se tornou muito forte na sua casa, na habitação de Deus, que é a célula. Because many priests, they do not function well. É porque muitos membros não sabem funcionar bem como sacerdotes. That's why we need a restoration of the priesthood. É por isso que nós precisamos da restauração do sacerdócio. Okay. 400 years before Jesus was born, então 400 anos antes de Jesus ter nascido, there was a prophecy in Malachi chapter 3 verse 1 to verse 3. Havia uma profecia em Malaquias capítulo 3, versículos 1 a 3. Okay, this was the prophecy
of the coming of Jesus when he entered the physical temple of God. Na verdade, essa era uma profecia que se referia a Jesus quando ele entrava no templo físico de Deus. Hallelujah. So 400 years before already prophesied. Então, 400 anos antes da vinda de Jesus, Malaquias já havia profetizado So isso. let's read verse 1 to verse 3 then. Vamos ler esses 3 versículos que você consegue enxergar na tela. Leia comigo em voz alta, então. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo, o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão do lavandeiro. Ele se sentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Amen. Amém? So according to this prophecy, De acordo com essa profecia, one day suddenly the Lord will appear in his temple. um dia o Senhor vai aparecer de repente no seu templo. This was when Jesus visited the temple in the first century. Isso se cumpriu quando Jesus entrou no templo e visitou o templo no primeiro século. And Malachi said when he visited his temple, he will refine his temple. Ele disse, se ele entrar no templo, quando ele entrar no templo, ele vai refinar o seu templo. Who will he refine? Quem que ele iria refinar? The sons of Levi. Os filhos de Levi, os levitas. When Jesus entered the temple, Quando Jesus entrou no templo, the focus is he wants to know whether the Levite is function or not. o foco era, Jesus queria descobrir se os levitas estavam mantendo o foco do seu ministério. Because without the priest, no presence of God will be manifested. Porque sem o sacerdote, a presença de Deus não será manifestada. But you know what happened? Mas sabe o que aconteceu? When he visited, he saw the priest did not do his job. E quando Jesus visitou o templo, ele viu que os sacerdotes não estavam exercendo a sua função. So he purified the sons of Levites so they will offer, the Lord an offering in righteousness. Então, o que ele fez? Ele refinou, purificou os filhos de Levi, os levitas, para que eles pudessem ter um sacrifício de justiça, com justiça. Now, let us look at the fulfillment. Agora vamos ver como acabou se cumprindo essa história. Now, this is the fulfillment. Esse Matthew 21, Mateus 12 to 21, 16. 12 a 16, nós vemos o cumprimento dessa profecia, tá? Vamos ler juntos? Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram: não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: sim, vocês nunca leram dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor? So when Jesus visited
his house, Então, his temple, quando Jesus entrou e visitou o seu templo, the first, kind of people he found is the priest. quais eram as primeiras pessoas que ele encontrou? Eram sacerdotes. And then, when he found out the priest did not do the job, E quando ele viu que os sacerdotes não estavam exercendo a sua função, the Levites, instead of, offering the right offering, em vez de oferecerem um sacrifício certo, but they focusing on selling the offering. eles estavam, na verdade, muito preocupados com a venda, não é, dos animais que deveriam ser sacrificados. They sell the dove. Eles vendiam as pombas. Do you know the dove is actually the offering? It's the offering. It's the sacrifice. É o sacrifício. A pomba era sacrificada. Right? So instead of sacrifice the right sacrifice, Então, em vez de fazer o sacrifício correto, but they sell and buy things in the house of God. They sell the sacrifice. em vez de se limitarem a sacrificar, eles também adicionaram a venda do sacrifício. So Jesus was very angry. E Jesus ficou muito irado. So Jesus came with the purifying power. Então Jesus veio com seu poder purificador. And he began to make a whip. E ele fez um chicote. And Jesus began to kick, the table. E derrubou as mesas. Deu uns golpes de karatê assim, como ele faz. So Jesus kicked them, whipped them. Jesus derrubou as mesas e bateu no povo com o chicote. Because the motive in the house is not to offer sacrifice. Porque a motivação deles não era somente oferecer sacrifício, But to gain something, Mas sell and buy. mas também a oferir lucro com a venda do próprio sacrifício. Do you know this prophecy also can be fulfilled in our time? Você sabia que essa profecia ela pode se cumprir também nos nossos dias? Remember, many prophecy in Malachi are multiple fulfillment. Essa é uma característica das profecias de Malaquias. Ela tem funções múltiplas de cumprimento. Ela se cumpre várias vezes, repetindo-se na história. I believe this principle can be applied to our cell group also. Eu creio que esse princípio extraído aqui pode também ser aplicado às nossas reuniões de células. When Jesus, he observed your cell. Quando Jesus observa a reunião da sua célula, He want to see whether his priest is function or not, the cell member. ele quer saber, não é, se os sacerdotes que estão presentes na célula estão exercendo as suas funções corretamente. When Jesus observed the cell member, E quando Jesus observa os membros da célula, he saw many cell member, they don't come, as a priest. ele encontra talvez muitos membros da célula que não vêm como um sacerdote. Do you know priests do not think about their own problem? They do not focus on their own problem and struggle. Por quê? Porque o sacerdote, ele não enfatiza os seus próprios problemas, ele não evidencia as suas próprias lutas. Priests always focusing on ministering to people and ministering to the Lord. O sacerdote sempre está preocupado em ministrar às pessoas que têm necessidades e trazê-las, levá-las à presença de Deus. So priest is not selfish. Então o sacerdote não é egoísta, minha gente. When that means when a cell member, if he understand he is a priest, he won't be selfish. Isso significa que um membro da célula, se ele entender como deve ser um sacerdote,
ele não vai ser um egoísta, não. But many cell members, they don't know they are a priest. Mas muitos membros da célula não sabem, nem sabem que eles são sacerdotes. So when they come to the cell, Então quando eles vêm para a célula, their attitude is, oh, I'm very tired. a atitude do membro da célula muitas vezes é: eu estou cansado hoje. Cell leader, you don't know I work 8 hours a day. Líder de célula, você sabe que eu trabalhei o dia inteiro hoje, 8 horas de trabalho. So in the cell, I don't want to minister. Aí eu não quero fazer nada na célula hoje, não quero me envolver. I don't Não. want to function, to hear, to pray, and to express God. Eu não quero funcionar como sacerdote hoje não na célula. Eu não estou aguentando mais ouvir as pessoas. Realmente não estou animado para orar por ninguém. Eu não estou animado por levar ninguém a Deus e trazer Deus a ninguém. I'm very tired. Sabe, hoje eu estou muito cansado. I want to be ministered today. Hoje eu preciso ser ministrado. Please, Por favor, líder, give me blessings. ministra, me abençoa, me dá, give me, me dá, give me. E me dá mais. So what happened? E o que acontece? So the cell leader very selfish, huh? E o líder de célula fica lá. They like to suck the blessings of the cell. Muitos membros da célula vêm lá para roubar ou sacar, sugar, não é, as bênçãos do líder da célula. Because their motive to come is not to serve, but to suck the blessing. Porque a motivação de muitos membros da célula não é vir para a célula para abençoar, mas para sugar. I want to gain something from this cell. Eu quero ganhar alguma coisa. O que tem para mim nessa célula? O que vai ser para mim aqui? So they have the spirit of give me Então, spirit. tem aquele espírito do me dá, me dá. They suck the blood of the cell group. Sugam o sangue da célula. I call this Dracula Christian. Eu chamo eles de crente Drácula. Pastor, do you have many Dracula Christian in your cell groups? Pastor, tem crente Drácula nas células aqui? Não, aqui não tem. No, okay, only in Indonesia. Só lá na Indonésia. Só na Indonésia. Brazil, no. Okay. No Brasil não tem disso, não. Do you know many cell leaders, they are like Dracula? Você sabia que tem muito membro de célula que é como Drácula? When they gather together, Quando eles se juntam na célula, they begin to show their fangs. já começam a mostrar os caninos já. So the cell leader very E o afraid. líder de célula já começa a ficar com medo. And they look at the cell leader. Dá uma olhadinha pro líder de célula. The cell leader, oh, very scary. E o líder de célula fica amedrontado. And then they begin to bite the cell leader. Aí mordem o líder de célula. Here one bite, Morde aqui. Here one bite. Outro membro da célula Here morde one aqui. bite. Outro membro da célula morde Here one aqui. bite. Outro morde aqui. After the cell leader come back from the cell, Quando termina a reunião da célula, he was sucked dry. o líder de célula está sequinho. That's why so many cell leaders depressed, right? É por isso que tem tanto líder de célula deprimido. Yeah. Because the cell members are Draculas. Porque os membros da célula são Dráculas. But Jesus killed the spirit of Dracula. Mas Jesus já matou o espírito de Drácula. Amen. Amém? Jesus performed a little bit of karate. Amen. Jesus lutava um pouquinho de karatê, viu, gente? People said I look like Jackie Chan. O pessoal diz que ele parece com o Jackie Chan. But actually it's wrong. Mas tá errado. Jackie Chan looks like É o me. Jackie Chan que se parece com ele. So if you meet Jackie Chan, tell him he looks like me, okay? Quando você encontrar o Jackie Chan em algum aeroporto, aí diga que ele se parece com o Edileu. Okay, see, that's why we need a restoration of the priesthood. É por isso que nós precisamos da restauração do sacerdócio. So the spirit of Dracula need to be killed. E o espírito de sanguessuga, vamos melhorar um pouquinho a coisa,
não é? O espírito de sanguessuga precisa ser morto. So we become the house of holiness. E nós nos tornamos a casa da santidade. Amen. Amém? Because God wants us to be a priest. Porque Deus quer que sejamos sacerdotes. The priest must function to offer the righteousness sacrifice. O sacerdote precisa funcionar da maneira correta, oferecendo sacrifícios justos, retos. And Jesus said this to the Israelites, E Jesus- to the priests and all the people in the temple. Jesus disse o seguinte para os sacerdotes e todas as pessoas que estavam no templo: My house shall be called the house of prayer, a minha casa será chamada casa de oração, but you made it the den of thieves. mas vocês a tornaram um covil de ladrões. The den of thieves here means selling, buying place. That Covil- means, we come to find benefit for ourselves. Covil de ladrões significava lá no templo que as pessoas se beneficiavam da venda dos sacrifícios. É como hoje, muitos membros da célula vêm para se beneficiar da reunião da célula, ser abençoado. But actually my house shall be called the house of prayer. Mas a minha casa será chamada casa de oração. Why is called the house of Por que prayer? que ela é chamada casa de oração? Because the main function of the priest is to pray. Porque a função principal do sacerdote é orar. Amen. Amém? Is to pray. É orar. So make your life the house of prayer. Então faça da sua vida uma vida de oração. Make your cell group the house of prayer. Faça da sua célula uma casa de oração. Do you know, God wants prayer not just as an event, not just as an event, As an but it's a lifestyle. A oração não é só um evento, não, é um estilo de vida. Today in the churches, prayer is just an event. Hoje a oração é somente um evento em muitas igrejas. Once a month we pray. Então, uma vez por mês a gente se reúne para uma reunião de oração. It's good. I don't against once a month prayer. Não sou contra reuniões de orações mensais. It's better than no prayer. É melhor do que nenhuma oração. But prayer must be a lifestyle. Mas oração deve ser um estilo de vida. Because we are priests. Porque somos sacerdotes. Priests pray all the time. Os sacerdotes oram o tempo todo. Amen. Amém? Do you know the early church, every time they meet together, they pray? Você sabia que na igreja primitiva, cada vez que eles se encontravam, eles oravam? Amen. Amém? But today's cell, we don't pray. We pray a little bit. Hoje na reunião da célula de hoje, a gente ora um pouquinho só. Hey, we are the house of prayer. Nós somos a casa de oração. Hallelujah. Aleluia. So we train all our cell members to pray as a lifestyle. Nós treinamos todos os membros da nossa célula de orar ser oração como estilo de vida. So we become the house of prayer. Nos tornamos a casa de oração. Amen. Amém? The house of prayer. How to practice the house of prayer? Como viver e praticar a casa de oração? You practice this on daily basis. Você faz isso diariamente. For example, a husband. Por exemplo, o marido. Many times we look at our wife Muitas vezes a gente olha para a esposa with a judgmental spirit. e temos um espírito de julgar somente. With a condemning spirit. Uma atitude de condenação. That's why, our relationship not good. É por isso que o relacionamento entre o casal não é bom. But when you see something wrong in your wife, Mas quando você vê alguma coisa que não te agrada na tua esposa, the moment you see something wrong in no her, momento que você vê algo de errado na vida dela, don't judge, não julgue, don't condemn. não condene. Immediately pray for Imediatamente ore por ela. her. Lord,
I pray for my wife, Lord. Senhor, eu oro pela minha esposa, Senhor. Lord, I know she has many weaknesses. Eu sei que ela tem muitas fraquezas, But I pray for her. mas eu oro por ela. I don't want to judge her. Não quero julgá-la, I don't want to condemn her. não quero condená-la. Lord, forgive her. Oh, Lord. Senhor, perdoe-a. Lord, only you can change Somente her. o Senhor pode mudá-la. I cannot change Eu her. não posso mudá-la. Lord, I pray for my wife. Senhor, eu oro pela minha esposa. That is the house of prayer. Essa é a casa de oração, minha You do gente. intercession in your heart. Você faz intercessão na sua vida e na sua casa. Then you look at your wife's body. E aí você olha para o corpo da sua esposa. You said, oh Lord, before my wife, very beautiful. Antes a minha esposa era tão linda. Oh, but now, Lord, when I Agora, look at her body, quando eu olho para o corpo dela, why the body changed so much? por que o corpo dela mudou tanto? Before her waist is only 58 A centimeters. cintura dela era 58 centímetros antes. But now why 85 Agora centimeters? mudou, é 85. Then you begin to look at her weaknesses. Aí você vai olhando, observando You esses fatos. judge her. Você começa a julgar Then your relationship will be broken. e o seu relacionamento vai se quebrar. Hey, repent from judgmental Por spirit. favor, se arrependa do espírito de julgamento. Be a judge. Be a priest. Seja um sacerdote. Amen. Amém? The job of the priest is to pray. O trabalho, a obra de um sacerdote é orar. And you look at your wife. Oh, Quando- hallelujah. Quando você olha para tua esposa, Oh, glória a Deus. aleluia. Glorifica a Deus. Aleluia. Lord, I pray, Lord. Senhor, eu oro por Although ela. her waist is 85 centimeters. Apesar de a cintura ser 85 centímetros, eu te adoro, Senhor. But you will give me power to love her, Lord. E Deus vai dar poder para você, para amá-la mais ainda. Amen. Amém? When suddenly you remember somebody, Quando você lembra de alguém, oh, this person hate you very much. preste atenção. Você lembra de alguém que te odeia, que te feriu. This person hurt you very much. Essa pessoa machucou muito você. Don't judge this person. Não julgue essa pessoa. Don't gossip this person. Não faça fofoca dessa pessoa. Pray for this person. Ore por essa pessoa. Hallelujah. Aleluia. Oh, hallelujah. Oh, Senhor. Oh, hallelujah. hallelujah. That's the house of prayer. Essa é uma casa de oração. Yeah. You want to know how to practice this? Sabe como colocar isso em prática? Yeah, you can practice it in the book, in 49 days encounter with the Father. O livro de 49 dias de encontro com o Pai tem exatamente essa ênfase de aproximar você mais de Deus. Hallelujah. Aleluia. So prayer becomes a lifestyle. Então, a oração se torna um estilo de vida. You pray for your cell member. Você precisa orar pelos membros da sua célula. I teach the cell member. Eu ensino os membros da célula Every day they pray for one another. para que todos os dias eles orem uns pelos outros. After you pray, you like to pray a lot. E quando você começa a praticar isso, você vai sentir prazer na oração Because pelos seus membros. we are called to pray. Porque nós somos chamados para orar uns pelos So outros. pray is very interesting. Então a oração se torna algo muito interessante. Pray is very, very powerful. E a oração tem muito poder, minha gente. You will be addicted to it. Você vai ficar viciado em oração. You like to pray Você vai gostar de orar. because you are a priest. Porque você é um sacerdote. You are called to be a Você priest. foi chamado para ser um So you sacerdote. always pray. E você deve orar o tempo todo. When you drive, you pray. Quando você dirige, ore. Amen, man. Amém. You pray. Open eyes, yeah? Yeah, open eyes. De olho aberto. não fecha os olhos, não. Sometimes, husband, when you drive, Marido, quando você estiver dirigindo oh, a beautiful woman pass by. e passa uma mulher linda na tua frente, Yeah. So you look at, oh meu Deus, muito linda. não precisa traduzir, né?
So husband, Então, you need to pray. marido, tira o Yeah. olhar e começa a orar. Immediately change your sight, to God and pray. Tira o foco da tua visão e eleva para Deus e comece a orar. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amém? Because you are the house of prayer. Porque você é casa de oração, minha gente. Hallelujah. Aleluia. Yeah. Whatever come to your mind, pray. Tudo que vier à sua mente, ore. You remember your enemy, pray for them. Você lembra dos teus inimigos? Ore pelos teus inimigos. Here you have a lot of Muslim people. Vocês têm muitos muçulmanos aqui nessa cidade. Pray for them. Ore por eles. Because we are the house of prayer Porque for all nations. somos a casa de oração de muitas nações, ou de todas as nações. If God brought them here, there Deus- must be a purpose. Se Deus trouxe os muçulmanos para essa região, é porque Deus tem um propósito. Amen. Amém? Don't look at them. Oh, why you come here? Não olhe para eles, não é com cara feia, dizendo, o que vocês estão fazendo aqui? This is a Christian area. Esse aqui é uma área cristã, um país cristão. God brought them here for a purpose. Deus os trouxe até aqui por um propósito, So they will be ministered by you. para que vocês ministrem a eles, You can show the love to que them. vocês possam demonstrar o amor de Deus a And they eles, will believe in Jesus. e eles vão crer em Jesus Cristo, And join you, become a priest also. e vão se tornar sacerdotes como você também. That is the tabernacle of David. Esse é o tabernáculo de Davi. Amen. Amém? The house of prayer. A casa de oração. After we become the house of prayer, what happened? Depois de nos tornarmos a casa de oração, o que acontece? The Bible says, then, come the sick people, the blind people, the lame people, and Jesus healed them in the temple of God. E diz o texto lá em Mateus que quando o templo foi purificado por Jesus, vieram os cegos, vieram os aleijados, vieram os doentes, e Jesus curou a todos. Hallelujah. Aleluia! If we can become the house of prayer, Se nós nos tornarmos a casa de oração, then next we can become the house of healings and miracles. nos tornamos então na tela aí a casa de curas e milagres também. Hallelujah. Amen. Amém? Healings and miracle will happen in your cell group. Curas e milagres irão acontecer na sua célula. Oh, after our cell member learn how to be a priest, Depois de os membros das nossas células entenderem e aprenderem como funcionar como sacerdotes, then God send broken people, send sick people, send problem people, and the cell heal them. então quando isso começou a acontecer, quando os membros da célula se conscientizaram que eram sacerdotes, Deus mandou cegos, mandou pessoas com relacionamentos quebrados, mandou pessoas doentes para as nossas células. Why your cell has no healing and miracles? Por que a sua célula não tem curas e milagres? Because your member are all Draculas. Porque os membros são sanguessugas. That's why no healing and miracles. É por isso que não tem milagres e curas. You want to see healing and miracles? Você quer ver milagres e curas? Be the house of prayer. Se torne a casa de oração. Wow, this is powerful. Isso é poderoso, não é? Amen. Amém? And then when people being healed, E quando as pessoas são curadas, the children shout, as crianças começam também a jubilar Hosanna. e dizer Hosana, Hosana. Oh, the children shout, As crianças se alegram, começam a se alegrar. And the Pharisee, the scribe, they were not happy. E lá em Mateus diz que os fariseus de plantão, e existem eles até hoje, não é? Eles não ficaram contentes, não. And they said, shut up, shut up. E eles disseram para as crianças, cala a boca, cala a boca. Jesus said, have you not heard? So he quoted Psalm chapter 8. Então
Jesus disse para os fariseus, Salmo capítulo 8, vocês não ouviram? If you read in Psalm chapter 8, very interesting. Se você ler o Salmo número 8, você vai encontrar. He said, do you not know that out of the mouth of babes and children, I will lay the foundation to destroy my enemy? Vocês não sabem que da boca dos pequeninos, dos bebês e das crianças, eu venho o perfeito louvor e através desse louvor vou destruir os meus inimigos? Wow, this is powerful. Isso é muito poderoso, gente. When we become the house of miracle and the house of healing, quando nos tornamos a casa de curas e a casa de milagres, then finally we will become the house of praise. Finalmente está na tela, nos tornaremos também a casa do louvor. If you keep reading Malachi chapter 3 verse 4, se você lê Malaquias 3:4, it says, so, the descendant of Judah will give praise to the Lord, something então, like that. Diz lá que os descendentes de Judá oferecerão louvores ao Senhor. So, because Judah means praised. Judá significa louvor, minha gente. So, the cell group, when you have all these things happen, e quando você tem essa restauração do sacerdócio e esses 4 elementos acontecerem, you will see praises become the tools of spiritual warfare. Você verá que o louvor se torna a área mais poderosa na batalha espiritual. Even from the mouth of baby, the enemy will be defeated. O mesmo da boca das crianças, o inimigo será derrotado. Hallelujah! Aleluia! When we praise God, quando nós adoramos, louvamos a Deus. As a priest, when we praise God as a priest, you know what happened? Our enemy will be defeated. Quando nós louvamos a Deus como sacerdotes, o nosso inimigo será derrotado. Who is our enemy? Quem é o nosso inimigo? The strong man in the heavenlies, the spiritual strong man power in the heavenlies. O homem forte que habita nas regiões celestiais, o maligno. When the cell group become priests, all function as priests. E quando na célula todos os membros funcionarem como sacerdotes, God will bring your cell to spiritual warfare. Deus levará a célula de vocês à batalha espiritual. And you will pray for the stronghold of the city in your city. E vocês vão orar pelo homem forte da cidade de vocês, o dominador da cidade. You can see like the book of Ephesians. É como no livro de Efésios. After the house being built, depois de a casa ser edificada, the body being built, o corpo ser edificado, the last chapter of the book of Ephesians is about the army of God. O último capítulo de Efésios, o capítulo 6, fala do soldado da guerra espiritual, da batalha espiritual do crente. Then they will fight the spiritual warfare. E depois de se cumprir todos os 6 capítulos de Efésios, nós estaremos lutando, guerreando contra o inimigo. Do you know the church in Ephesus was one of the most powerful churches in the whole Testament? Você sabia que a igreja de Éfeso era uma das igrejas mais poderosas em todo o Novo Testamento? The historian R.A. Ramsey told us. O historiador R.A. Ramsey conta isso. That because of the church of Ephesus, the whole Roman Empire, crumbled. É por causa da igreja de Éfeso que todo o Império Romano se prostrou aos pés de Cristo. Because Paul taught them how to fight the spiritual warfare. Porque Paulo ensinou à igreja de Éfeso como guerrear, como realmente
ter uma batalha espiritual correta. That's why when Paul was there, É por isso- so many miracles happened. É por isso que quando Paulo estava lá, tantos milagres aconteceram. Even his handkerchief, can deliver, demonize people. Até o lenço que Paulo usava, quando as pessoas eram tocadas pelo lenço dele, os demônios eram expulsos. His jacket, can bring healing to A people. sua túnica ou o seu casaco, também quando as pessoas tocavam, elas eram curadas. And it says they perform weird miracle, not normal miracle. E diz também os relatos que muitos milagres estranhos aconteceram, milagres que não eram normais. And because of that, a lot of people, repented from witchcraft. É por isso que também lá em Éfeso muita gente se arrependeu da feitiçaria e da bruxaria. Until they pile up like a pile of mountain, the witchcraft. E They eles- burn it. E eles juntaram todos os escritos, livros de feitiçaria, imagens, e fizeram uma grande fogueira. So Paul faced a stronghold called the Artemis, E Paulo, the Diana god. então Paulo também enfrentou a deusa daquela cidade, Artemis, a deusa do templo de Diana. But after Paul died, Mas depois que Paulo morreu, John continued the works. João continuou a obra. According to an inscription of the early church, E de acordo com uma escrita descoberta pela arqueologia na igreja primitiva, this was written by R.R. Ramsey. e R.A. Ramsey escreveu, So Ramsey said this: disse o seguinte, o arqueólogo: one day, John went to the temple of Artemis um dia João foi até o templo de Diana and he faced the statue of the goddess. e ele encarou a estátua da deusa. And then John said this to the statue of Artemis: E João disse o seguinte para Artemis, a estátua dela: I curse you in the name of Jesus eu te Christ. amaldiçoo em nome de Jesus Cristo. From today your power being destroyed. De hoje em diante o teu poder será destruído. And you know what happened? Sabe o que aconteceu? Suddenly the goddess statue exploded. E a estátua, na verdade, explodiu. And then there was a big earthquake. E houve um grande terremoto. And people running out from the temple. E as pessoas fugiram do templo, saíram do templo. Some knelt down and said, the God of John so powerful. Oh, the God of John so powerful. E muitos se ajoelharam e disseram e proclamaram que o Deus de João é tão poderoso. And the temple crumbled, only 2/3 of the temple destroyed. E 2/3 do templo com o terremoto foi destruído. And if you today go to E Ephesus, se você for lá hoje na cidade de I Éfeso, went to Ephesus, 13 years ago. 13 anos atrás eu visitei a cidade de Éfeso. And you can see only one pillar stood, still stand E ainda tem in the temple of Diana. um pilar só em pé no templo de Diana. And because of that, the whole Roman Empire fell. E todo o Império Romano caiu por causa disso. And Christianity, sweep the whole Europe, and the whole world those time. E o cristianismo varreu o mundo daquela época. Why? Por quê? Because the early church know how to fight spiritual warfare. Porque a igreja primitiva entendeu como se faz batalha espiritual. Hallelujah. Aleluia. Do you want to see transformation happen in your city? Você quer ver a sua cidade ser transformada? Then be a good priest. Então seja um bom sacerdote. Amen. Amém? One day, in an area in Jakarta, Um dia numa área lá em Jakarta, this area was well known as one of the most highest rate of crime. esse distrito lá da cidade de Jakarta era conhecido pelo alto índice de crime. So the police worked very hard there. E a polícia tinha muito trabalho naquela área, naquela região. One day
there were about 12 churches united together in this area. E um dia havia 12 igrejas que se uniram naquela área. And I have opportunity, to mentor these 12 pastors. E eu estava naquela época mentoreando esses 12 pastores. So I focused with them, build the cell group first. Então o meu foco foi vamos nos multiplicar em células aqui primeiro. And equip the cells so the cells will be strong and they all become the priests. E vamos treinar essas células para que essas células sejam fortes. Vamos treiná-las para que sejam bons sacerdotes. So these 12 churches united together, helping one another, and very unity. E essas 12 igrejas se juntaram, começaram a orar juntos, começaram a trabalhar em unidade. One day they went to the police office. Um dia eles foram para a delegacia and they said, da polícia. Please tell us what is the need of this city. E aí perguntaram à polícia qual é a necessidade dessa área da cidade, dessa região. The police said, we have the highest crime in the whole Jakarta. E o delegado respondeu: temos o maior índice de criminalidade em Jakarta, na capital. In this city we have a lot of drug trafficking. Nós temos muito tráfico de drogas aqui nessa região. A lot of gangster. Muitos gangsters. Yeah, it's like Rio de Janeiro. É como Rio de Janeiro. É como. A lot of drug factory. Tinha muito comando vermelho ali, né? And we have the highest drug addicted people. Muitos locais de refino de droga e também muitos drogados. So the police said, "What can you do for us, church?" E aí a polícia perguntou: o que vocês podem fazer por nós? The church says, "Let us pray for you." Aí a igreja respondeu: nós queremos orar por você. Let us pray for our city. Vamos orar pela nossa cidade. Oh, the police said, okay. Tudo bem, you can pray. Tudo bem, pode orar, lógico. The police did not know how powerful is the prayer of the priest. A polícia não sabia quão poderosa é a oração de um sacerdote. So you know what we did? Sabe o que nós fizemos? We sent one cell in every week to pray and walk. Então as células começaram a se revezar e toda semana, todos os dias, uma célula fazia uma caminhada de oração naquele bairro, naquela região. Remember, we don't send a person, we send a cell group. Então, lembre-se, você nunca envia uma pessoa, sempre envia uma célula. Why? Por quê? Because Satan doesn't afraid of a person. Porque Satanás não tem medo de um indivíduo, não. But he afraid of the body of Christ. Mas ele teme o corpo de Cristo quando estamos unidos. So we send a cell group and pray. Então enviamos uma célula, todos os dias uma célula fazia uma caminhada de oração. We pray as a good priest. Intercedemos, oramos como bons sacerdotes. And you know what happened? Sabe o que aconteceu? After 1 year, depois de 1 ano, the policemen were shocked. Os policiais ficaram surpresos. They told us the result. E aí eles nos disseram do resultado. They found out the crime rate went down to almost zero. O índice de criminalidade quase zerou. So the policemen very happy. E os policiais ficaram muito alegres. They said, "Oh, church, please pray more." Igreja, continue orando. Because when you pray more, we work less. Porque quanto mais vocês oram, menos nós trabalhamos, né? Menos Amen. trabalho nós Hallelujah. temos. Aleluia. So the church pray, hallelujah. E a igreja começou a orar. And we have a lot of drug trafficking being exposed. E muitos traficantes de drogas foram descobertos, expostos. Gang leaders being caught by the police. Os quadrilheiros, não é? Os líderes das gangues foram descobertos. Drug, factory being exposed and being destroyed. Lugares de refino da droga eram descobertos e destruídos. And many drug addicted people being free, set free. E muitos drogaditos foram libertos.
Hallelujah. Pelo poder de Deus. Our church grew from 300 to 1,500 in about 3 to 4 years. Então, em 3 ou 4 anos, a nossa igreja cresceu de 300 membros para 1.500 membros. And many of them are from addicted E a people. maioria desses novos convertidos eram pessoas que foram libertos das drogas. Hallelujah. Aleluia. One day, there was a big mall. Um dia havia um grande shopping center. And this shopping center, the owner was very sad. E o dono do shopping center estava muito triste. Because the moment he opened the shopping center, Porque no dia da inauguração do shopping center, no one wants to, open shops in the new shopping center. ninguém queria alugar uma loja abrir uma loja dentro do shopping center. Do you know why? Sabe por quê? Because this shopping center literally demon possessed, Porque havia Haunted. demônios. Aquele shopping center estava assombrado, como uma casa assombrada. Whenever people enter the shopping mall, Quando as pessoas entravam no prédio, they being demonized. elas ficavam endemoniadas. Fell on the ground, E os demônios se manifestavam. Okay. Some mall also can be demonized. Tem shopping center que realmente é endemoniado mesmo. This is another kind of demonized. É um mall, demônio diferente, porém. So women have to be careful. As okay? mulheres têm que tomar cuidado com esses demônios que tem no shopping center às vezes. But this is the literally demon possessed mall. Mas aqui era endemoniamento literal mesmo. So the owner has tried to cast out the demon with many other religion leaders. E o dono do prédio tentou com muitos líderes religiosos expulsar os demônios. He invited the Muslim imam to cast out demon. Ele convidou os imãs muçulmanos para expulsar os demônios. But nothing happened. Nada aconteceu. And he invited the Buddhist leader Convidou os líderes budistas to pray, nothing happened. para orar ali, nada aconteceu. Even he used, the voodoo witch doctor. E na verdade chamou também os feiticeiros, não é, para fazer trabalhos ali. The voodoo is like the macumba. Pum 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 macumba, yeah? Okay. Ninguém conhece isso aqui. But after he used the voodoo witch doctor, mas depois de chamar, não é, o feiticeiro, it became worse. a coisa piorou. So he had no answer. E ele não tinha mais nenhuma saída. Our church located next to this mall. E nós tínhamos uma igreja que ficava bem pertinho desse shopping center. One day, a person gave him the name card of our pastor. Um dia, um membro da nossa igreja, ouvindo o suplício do dono desse shopping center, deu o cartão do nosso pastor para ele. He said, "Hey, pastor, I heard that you want somebody to cast out demon." Ele disse: "Senhor, eu escutei que o senhor queria que alguém expulsasse os demônios daqui. Phone this pastor. Telefona para esse nosso pastor aqui." People said he's a ghostbuster. O povo disse que ele é um ghostbuster, né? Um expulsador de demônio. So he phoned our pastor. E ele telefonou para o pastor. He said, "Pastor Gunawan." E ele disse: "Pastor, people said you are a ghostbuster, right?" E o povo me disse que o senhor expulsa os demônios, é isso? É verdade? Do you really can cast out demons? O senhor realmente pode expulsar demônios? So the pastor said, "Not me, no." O pastor disse: "Não, eu não. But the church. Mas a igreja pode. If you want the demon to be out of your mall, se você quer que os demônios saiam do seu shopping center, no problem, we can help you. Podemos ajudar você. We are expert in casting out demons. Somos experts em expulsar demônios. So he said, "Please, pastor, então, por favor, vem, pastor, vem." So what did we do? O que fizemos então? Remember, we send one cell group every day. This is every day. To surround the mall and pray every day. Nós enviamos uma célula por dia,
todos os dias orando por aquele shopping center numa caminhada de oração. After 1 month, Depois de um mês, the mall was so peaceful. a paz reinou naquele shopping center. No one demon possessed. Não havia mais endemoniamentos. And the owner was so E o happy. dono ficou tão alegre He said to our pastor, e disse para o nosso pastor: Pastor, we don't want the demon to come olha, back. nós não queremos que os demônios voltem mais aqui não. So please move the church into the shopping Por favor, mall. por que o senhor não traz a igreja para dentro do shopping center? We will give you a big room to be used for free. Nós vamos dar a maior sala de reuniões aqui e vocês podem usar a sala de reuniões de graça. Oh, we said, okay, no problem. Aí o pastor We disse: move in. tudo bem. E imediatamente a igreja foi lá para o shopping center. And we used about 5 years for free. 5 years. E por 5 anos usamos aquele local de graça. They gave us a new big room. Nos deram uma sala enorme, novinha em folha. Now we have 4 services there. Agora temos 4 cultos ali. But last year we bought that place. Hallelujah. Mas o ano passado nós compramos aquela área, compramos aquele God local. is good. Amen. Deus é bom, amém? So be a good priest. Então seja um bom sacerdote. Say to the person next to you, be a good priest. Vire para a Hallelujah. pessoa do teu lado e diga: seja um bom sacerdote. Amen. Amém? Hallelujah. Aleluia. Now, what is the function of a priest? Qual é a função de um sacerdote? How to be a maximized priest? Como ser um sacerdote ao máximo? Do you want to know how Quer- to be a maximized priest? Quer saber como se tornar um sacerdote ao máximo? Come after the break. Volta depois do intervalo, tá? Hallelujah.